Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de lobisomens de novo. Tem muito pedido, a galera pede bastante lobisomem, então a gente vai trazer mais uma coletânea temática só falando de lobisomens. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 todos os dias tem vídeos do Matheus com almanaque assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro um especial. Não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa lojaassombrada.com.br e de deixar o seu like neste vídeo, ok? Então vamos começar e vamos para os relatos de lobisomem? Vamos sim! O primeiro relato de lobisomem aconteceu na quaresma. Esse é o título, aconteceu na quaresma. Aproveitando que estamos na quaresma ainda, né? E dizem que tem muita aparição de lobisomem na quaresma. Você já viu algum? Se viu, manda o relato pra gente. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Como mencionei num relato que já enviei, o benzedor de cobras, o meu avô era muito católico, muito mesmo. Todos os anos ele ia com a família para Aparecida do Norte para agradecer todas as bênçãos que lhe foram dadas. Sempre fazia festas em datas sagradas em seu sítio ou na igrejinha da matriz. A quaresma era muito importante e respeitada por ele e os seus. Ele costumava dizer que nessa época os portões do inferno eram abertos e todo tipo de coisas ruins vinham para o nosso plano. Tipo, vírus está incluso nisso? Bom, nesse período não se comia carne vermelha em sua casa, se cobriam espelhos, a família precisava respeitar um toque de recolher. Escureceu, todo mundo para dentro de casa. E por aí vai. É realmente verdade, porque minha avó falava tudo isso pra mim, minha mãe também fala. No sítio era assim, em quaresma. Esse ano era um ano especial. As sacas de café deram muito lucro e ele estava feliz. Tinha que repartir com a cidade. O meu avô acreditava, e eu acredito no mesmo, que se você é agraciado com mais do que precisa, você tem a obrigação de partilhar com quem não tem. Muito bonito. Ele combinou com o padre da cidade, lembrando que hoje a cidade ainda é muito pequena. Na década de 60, então, era um cisco. Ele combinou que faria a missa de encerramento da quaresma em seu sítio e também daria um jantar para todos que fossem assistir à missa. E assim foi feito. No dia combinado, meu avô colocou a família inteira para correr. Meu avô colocou a família inteira para correr das camas logo cedo. Minha avó e minhas tias foram cuidar das comidas, feitas no fogão a lenha. Ai, que delícia. Meu avô, pai e tios foram arrumar o terreno para que as cadeiras e o púlpito fossem colocadas. No meio da limpeza do terreno, o filho mais velho do meu avô, que meio que era o capataz do sítio, pediu pro pai se a missa podia ser rezada no terreiro da sua casa. Ele havia perdido um filho naquele ano e andava meio chateado. A casa do meu tio ficava no sítio, cerca de 10 minutos de distância da casa principal, que era a casa do meu avô. A casa desse tio era próximo ao curral das vacas leiteiras e para chegar até a casa do meu tio era necessário atravessar um mata-burro. Guardem essa informação. Vocês sabem o que é um mata-burro? Um mata-burro é como se fosse uma pequena pontezinha. Você tem um buraco embaixo para passar de um terreno para o outro. Aí tem um buraco e tem uma pequena pontezinha que tem uma madeira e um vão. Uma madeira e um vão. Então chama mata-burro porque cavalo, vaca, essas coisas, eles não conseguem passar por ali, porque senão eles enfiam a pata e ficam presos. É uma forma de não deixar o gado escapar. Acredito que é isso. Se eu estiver falando besteira, me corrijam. Mas isso que é um mata-burro, porque às vezes tem pessoas jovens nos assistindo que não sabem o que é um mata-burro. Me entreguei de véia agora, hein?
Bom, véia do sítio, olha só. Vamos lá, continuando. Então, para chegar até a casa do meu tio era necessário atravessar esse mata-burro. Guardem a informação. E bebam um gole d'água. O terreiro da casa do meu tio foi limpo, cadeiras e púlpito foram montados, as imagens de santos foram colocadas em uma mesa com uma toalha de crochê branca que foi feita especialmente para essa ocasião. O padre já havia chegado a cavalo ao sítio, como outros moradores da cidade também o fizeram. O sítio foi enchendo de gente. Meu pai é o mais novo dos irmãos. Para se ter ideia, ele é mais novo até que alguns sobrinhos. Ele foi amamentado por 2 irmãs. Gente, que legal, que louco. Ele foi amamentado pelas irmãs. Nossa! Bom, meu pai estava lá com os sobrinhos, brincando e ajudando um ou outro adulto que pedia auxílio com algo, enfim. Preciso voltar no tempo para explicar uma coisa. O meu pai é doente por cães da raça pastor alemão. Desde criança, ele teve um monte de cães dessa raça e todos com o mesmo nome, Lobo. 2 anos antes de acontecer o relato aqui descrito, um circo foi até a sua cidade. 2 anos antes de acontecer o que vou descrever. Um circo foi até a sua cidade e a cadela do dono do circo havia ganhado filhotinhos. O meu pai viu, infernizou seu pai até que ele foi e comprou um filhote. Meu pai é olhudo, pegou o maior, pegou o macho mais arteiro que achou e aí começou a saga dos lobos. Mas como assim só 2? Ah, o meu pai. Quem tava dando a festa é o avô. Ah, entendi. Entendi. Né? É isso daí, o avô que tá dando a festa da colheita do café. Ah, entendi. É o pai que é o mais novo dos irmãos que foi amamentado por... Ah, entendi. Eu tava confundindo aqui. Então, o meu pai é doente por cães, beleza. Aí começou a saga dos... Mas só 2 anos antes do acontecido? Enfim. Aí começou a saga dos lobos. Né? A saga dos lobos. Esse foi o primeiro lobo de sua vida. O lobo cresceu, virou um pastor alemão enorme e gordo e bravo. O lobo tinha uma reputação a zelar na cidade. Nenhum cão batia nele. E ele enfrentava todo e qualquer animal que chegasse perto dele e dos seus humanos. Onde o meu pai ia, o lobo era sua sombra. Voltando ao relato agora, o sítio começou a encher. As pessoas ali presentes começaram a conversar, esperando o horário da missa. Começou a escurecer, de repente começou a se ouvir barulho de briga de cachorro. Só que isso, muito ao longe, se ouvia cães ganindo, chorando e barulho de como se eles estivessem se atacando ou se atracando. A missa estava próximo de começar. As pessoas foram se acomodando e, como era de se esperar, foram poucas cadeiras para tanta gente. Meu avô pediu para o meu pai e para alguns dos seus netos irem até a casa da sede e pegar mais cadeiras. Assim o fizeram, e foi o meu pai, 2 irmãs, 5 sobrinhos e as sobrinhas. O lobo e mais alguns cães que os acompanhavam. E foi também o lobo e mais alguns cães que os acompanham para todos os lados. Meu avô era caçador. Ele sempre teve mais de 10 cães em casa, pois esses eram cães grandes que os acompanhavam na caça e ainda ajudavam a vigiar o gado e a proteger o sítio. Meu pai e as minhas tias contam que quando passaram o mata-burro e estavam próximos à casa da sede, a casa do avô, ouviram o barulho de cães chorando e se atracando mais próximo ainda. Parecia que estava no sítio vizinho. Chegaram a comentar: os cães do seu fulano estão brigando?
Pegaram as cadeiras e estava aquela procissão voltando para a casa do meu tio, uma fila com as irmãs do meu pai, ele, sobrinhos e sobrinhas, o lobo e mais outros cães. Ao atravessar o mata-burro, uma coisa pulou em cima deles. Essa coisa foi direto para cima do lobo e dos outros cães. Meu pai conta que ele era muito maior que o seu pastor alemão, que os pelos desse bicho eram negros e tinham a aparência de serem duros. O seu cheiro era horrível, cheiro de coisa podre. Sua traseira era mais alta que a dianteira. Tinha grandes orelhas caídas e era forte, muito forte. Ele batia no lobo, que nunca havia levado a pior em nenhuma briga, e batia também nos outros cachorros, como se não fossem nada. E eram cães grandes, cães que enfrentavam onça, porco do mato, que todos sabem que são muito bravos. Cães que não se abatiam por qualquer coisa. Meu pai, desesperado vendo seu cão apanhar tanto, foi para cima do bicho com a cadeira que tinha em mãos e começou a acertá-lo com a cadeira. Suas irmãs estavam ao lado em choque, nada faziam, só olhavam para a cena assustadas. Alguns dos sobrinhos do meu pai tentaram ajudar, também foram para cima do bicho, batendo nele com a esperança de que ele soltasse o lobo. Com a gritaria dos humanos, o choro dos cães, o meu avô, o padre da cidade e mais alguns homens vieram correndo ver do que se tratava. O padre, vendo a cena, tomou a frente dos homens que vinham ao auxílio do meu pai e os cães. Chegou perto o bastante do bicho, ergueu a cruz de madeira que tinha em seu pescoço e gritou: "Aqui não!" O bicho imediatamente soltou o lobo, saiu correndo pelos fundos do sítio, que era caminho para outros sítios que faziam fronteira com as terras do meu avô. E meus parentes contam que nem se recobraram do susto e já ouviram os cães dos vizinhos também chorarem e brigarem entre si. Ou sei lá, um bololô de cachorro. Eles não sabem o que era aquilo. Alguns arriscam a dizer que era um lobisomem. Meu avô dizia que era. A missa para encerrar a quaresma foi realizada. Todos com receio de ficar lá até tarde da noite. Quem não teria medo, depois de ver essa aparição, pegar a estrada de terra no meio do mato só iluminado pela luz da lua, né? Então jantaram, esperaram amanhecer, o padre abençoou cada um ali presente e então foram para suas casas, com o sol bem alto e iluminando seus caminhos. Então, bem na missa de encerramento da quaresma, o lobisomem apareceu ali. Que bicho é esse, gente? Foi bem assim o bicho que o meu avô ou o meu bisavô viu no sítio também. Mesma descrição. Só que não fez nada. Só ficou de cabeça baixa. Passou do lado dele. Próximo relato. Meu marido viu um lobisomem. É uma moça que nos conta, ela tem 38 anos e é do Paraná. Nos anos 90, morava numa cidade no interior do Paraná. Era uma noite de quaresma. E estava eu e meus irmãos mais velhos assistindo TV na sala, quando ouvimos um barulho no quintal. Essa coletânea é tipo lobisomens na quaresma, praticamente, né? Quando ouvimos um barulho no quintal. Era por volta de umas 11h30 da noite. Meu irmão mais velho saiu para ver o que era e voltou branco. Então fomos espiar pela janela da cozinha. Perdão. Oh, meu Deus, minha goela coçou agora. Não, justo agora minha garganta tem que coçar. Recuperada da tosse, da crise de tosse que começou a coçar a garganta, quer dizer, a coceira na garganta que deu origem à tosse, vamos voltar ao relato. Então, fomos espiar pela janela da cozinha e que bicho mais horrível! Um cachorro enorme que quando nos viu partiu para cima da janela.
Saímos gritando, saímos gritando por nosso pai, até ele acordar, colocar uma roupa e pegar um facão. Quando saiu, já não tinha mais nada lá, nem um porquinho para contar a história. A gente criava porquinho da Índia. No outro dia, minha mãe foi comentar com uma vizinha, bem velhinha, o que havia acontecido. E ela falou que na casa dela também tinha passado um bicho que comeu várias galinhas e um pato. E ela falou que aquilo só podia ser lobisomem. Sempre fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Bom, anos se passaram, hoje eu sou casada e moro em São Paulo. Sempre que comentava com o meu marido, ele tirava sarro e falava que isso era apenas um cachorro grande com muita fome. Que isso era uma lenda, pois lobisomem não existe. Pois é, abril de 2019. Meu marido, caminhoneiro, viajou para o Mato Grosso. Já era tarde da noite e, já exausto, resolveu parar para dormir em um posto de gasolina na beira da estrada. Depois de aconchegado, bateu aquela vontadezinha de fazer xixi e, como de costume, abriu a cortina para dar uma olhadinha antes de descer. Medo de ladrão, né? Quando olhou em direção ao posto, ele se deparou com um animal enorme. Parecia com um cachorro grande, mas ao mesmo tempo parecia com um homem muito magro andando de 4. Que cena mais horrível, ele disse. Ele andava de um lado para o outro, balançando a cabeça. Às vezes parava e se sentava. Andava sempre se esquivando da claridade. Parecia procurar algo. Meu marido ficou ali só observando aquela criatura. Disse que nunca passou tanto medo na vida. Quando fazia já uma meia hora que ele estava ali espiando aquele bicho, ele acabou dormindo. No outro dia se levantou, olhou por todos os lados, mas o bicho já não estava ali. Puxou conversa com outros caminhoneiros para ver se alguém também viu aquilo, mas ninguém falou nada. Hoje ele acredita em mim e não gosta que eu conte para ninguém, pois ele acha que as pessoas vão falar que ele é louco ou que ele tá mentindo. Eu sou do interior e cresci ouvindo várias histórias de lobisomem. Eu acredito na existência dessa criatura. E você acredita? Eu acredito que alguma coisa tem aí. Tem alguma coisa, não sei o que é o lobisomem, mas que tem alguma coisa aí, tem. Próximo relato. Meu relato real de lobisomem. É um moço que nos conta do Rio Grande do Sul. No ano de 2012, nós estávamos construindo a nossa casa. Então, ao lado da estrutura da casa, tinha a antiga casa que eu e minha esposa, que estava grávida, dormíamos para cuidar da madeira e dos materiais. Então, por volta da 1h da manhã, acredito, veio um animal grande tentando abrir a porta da casa velha onde nós estávamos. O medo foi tanto que eu não tive reação para levantar da cama. Esperamos um pouco e então ouvimos o lobisomem na janelinha, que estava sem vidro, apenas com uma cortininha. Eu e minha esposa, morrendo de medo, nos afastamos da janela. E então o animal saiu e foi para a esquina da casa, que é uma encruzilhada. E lá ele bateu como se fossem palmas. Aqui onde moramos, o povo fala que o lobisomem é atraído por mulheres grávidas, sim. Eles sentem o cheiro e vêm procurar uma possível brecha para pegar a mãe grávida. No dia seguinte, o pessoal do bairro só comentava sobre o lobisomem. Então teve mais gente que viu? Em 2013, meu menino já havia nascido e então era quaresma e de novo o lobisomem apareceu. Ele veio ao lado da casa, já pronta, bateu no meu cachorro Chiquinho e arranhou a parede, parando apenas na parede onde ficava o berço do meu guri. Minha esposa só teve a reação de puxar o berço para perto da cama. Então, num impulso de coragem, me levantei e fiz barulho. E foi onde o bicho fez a mesma coisa que da outra vez. Foi para a encruzilhada e bateu novamente as palmas.
Aqui na minha cidade, o povo fala que ele bate as orelhas grandes. Ah, outros falam que bate o couro, se sacudindo. Plá, 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 plá. Meu avô, meu bisavô que viu lobisomem, ele falava realmente que conforme aquele lobisomem que ele estava andando na estradinha, ele estava indo e o bicho estava vindo. Conforme ele andava, a orelha fazia isso, ó. Batia aqui embaixo, como se fossem palmas. As orelhas eram tão grandes que conforme ele andava, essas orelhas batiam. Bom, então eles falam que as orelhas grandes dele, que bate couro, tipo, sabe? Nós desconfiamos do vizinho da rua de trás. Muitos dizem que quem é lobisomem anda sempre de roupas de mangas compridas. E esse vizinho, mesmo no verão, ele anda de jaqueta ou sobretudo. Ele é bem velho, já deve ter uns 90 anos. Estranho porque o lobisomem estava sempre rondando por ali. Sabia que você estava grávida, depois que tinha um bebê. E na quaresma ele apareceu no mesmo local. Será isso realmente? Será que era alguém ali de perto? Será que é alguém que vira lobisomem? Ou é um bicho que existe já por aí? Sempre foi bicho, nunca foi gente? Não sei. Próximo relato. Relato de lobisomem na quaresma. Tô falando. Vou mudar o nome da coletânea. Lobisomens na quaresma. Esse é o moço que nos conta, tem 28 anos e é de Salvador. Aconteceu na quaresma. Todo ano eu e minha mãe viajávamos para visitar a minha avó, que hoje já é falecida. Lá é um interior bem tranquilo e longe de cidades grandes e tem bastante relato de pessoas que viram lobisomens. É bem comum as pessoas acreditarem que ele existe. Eu nunca dei muita importância ao assunto. Essa é a verdade. Mesmo quando a minha avó me alertava para eu não ficar na rua até tarde ou coisas do tipo, no período da quaresma, não ligava muito. Numa noite estava minha mãe, minha avó e o meu tio e eu em casa. Todos na sala, só o meu tio no rolezinho de casa. Todos na sala, só o meu tio no rolezinho de casa? Como assim? Deitado na rede. Todos conversamos até umas 11 horas, quando meu tio, que estava na rede, levantou e falou com a minha avó. Mãe, vou ali e volto. Minha avó, que tinha por volta de uns 85 anos, já sabia e logo disse à minha mãe: Fulana, corre e fecha as portas e janelas. Escora tudo com os paus que o seu irmão vai virar bicho. No interior, é comum ter aqueles ferros dobrados nos dois lados das paredes, perto das portas e janelas, para passar pedaços de madeira. Entre eles para reforçar a porta, entendi. Os ferros assim que você passa o pedaço de madeira e a porta fica travada. Como assim? Eu não estava levando a situação muito a sério. Quando 1 a 2 horas depois, ouvi um barulho muito forte na porta da frente. Algo empurrando e arranhando muito forte a porta. A essa hora eu estava morrendo de medo. Quando de longe mesmo, olhei para um buraco que tinha na porta. Então vi um bicho feio e grande que parecia um cachorro enorme em pé, de pelos pretos e compridos. Ele empurrava e arranhava a porta da frente, quando do nada parou e foi rodeando a casa. De dentro, era possível ouvir as passadas rápidas e o barulho que ele fazia. Minha avó parecia um pouco acostumada com aquilo, mas também com medo, é claro. Eu e minha mãe, então, nem se fala. Ele tentou a porta de trás e as janelas por mais uns minutos e depois parou. A gente já não ouviu mais nada e nem deve ser novidade se eu disser que ninguém dormiu aquela noite, né? Na manhã seguinte, meu tio chegou todo sujo e não falou nada. Nem nós falamos nada sobre o ocorrido. As portas e janelas tinham marcas de garras. No interior, acreditam que o 7º filho que nasce menino
vindo depois de 6 meninas, vira lobisomem. Mas no caso do meu tio, não foi o que aconteceu. Foi uma praga da minha avó, pois ele batia nela. Como assim? Lá também é comum acreditar que quando o filho bate na mãe e a mãe o pragueja dizendo que ele vai virar bicho, ele vira. Nos anos seguintes, continuamos a ir visitar a minha avó, mas nunca na quaresma. E eu, geralmente, dormia na casa de uma tia, perto da casa da minha avó. Como assim? Tipo, teu tio vira lobisomem porque é amaldiçoado pela própria avó, porque ele batia na avó. Meu Deus do céu! Bom, próximo relato. Lobisomem tentou pegar a minha tia? É uma moça que nos conta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É isso, 22 anos. Quando a minha tia era recém-nascida, meus avós foram levar gado de uma fazenda para outra, no Pantanal. Quando chegou no final do dia, eles pararam e montaram um acampamento. 3 redes foram armadas. A da minha tia foi colocada na parte mais alta, já que ela era um bebê. Embaixo da rede dela estava a rede da minha avó e por cima das redes estava um mosquiteiro, uma redinha fina que é usada para proteger das picadas dos mosquitos. E ao lado da rede das duas estava a rede do meu avô. Minha avó colocou a arma dela amarrada acima da cabeça dela, assim como meu avô, então foram dormir. Mas no meio da noite a minha avó acordou ao perceber que a rede da minha tia estava balançando muito e viu no chão um amontoado de pelos que saltava na tentativa de alcançar a rede da minha tia. Minha avó balançou a rede do meu avô para acordá-lo e quando ele viu o bicho, começou a gritar para minha avó pegar a arma. Mas ao invés disso, ela pegou foi a minha tia e ficou agarrada a ela. Então meu avô pegou a bota e começou a bater na coisa. No meio da confusão, o bicho correu para dentro de uma pequena mata que terminava na beira de um rio. Mas quando meu avô chegou do outro lado da mata, já não tinha mais nada, nem marcas de pegadas, só pelos no chão, como se fosse uma vassoura de duro, um pelo duro. E as marcas terminaram na estrada da mata. Meus avós fizeram uma fogueira e passaram o resto da noite acordados. Não seria nenhum outro bicho, porque eu penso assim, os lobisomens, apesar do tamanho e tudo mais, eles não atacam muito a gente, porque sendo do tamanho que eles são, se eles quiserem atacar, vir pra cima da gente, a gente não tem chance, não é? Mas eles não atacam, eles saem correndo, eles se afugentam, eles querem catar uma coisa ali, outra aqui meio escondido, se atraca com os cachorros, come fralda de criança, cocô de galinha. Eu não entendo direito por que o lobisomem... É difícil ele atacar. E às vezes quando ataca a pessoa ainda sai bem, com alguns arranhões só para um bicho daquele tamanho, né? Enfim, ele tenta chegar na surdina, ele é furtivo. Não num ataque. Pensa bem, se ele já entrou em casa e ele quer pegar a criança, ele podia muito bem aproveitar os dois dormindo, matar um, matar outro, catar a criança, sei lá, porque ele é um lobisomem enorme, com dentes afiados e tudo mais. Mas ele poupa. Ele foge quando é descoberto. Imagina aquelas botadas, uma sapatada vai espantar um lobisomem? E espanta, né? Ou você só fica fechado, ou... Entendeu? Eu não sei qual é a do lobisomem, na real. Enfim. Próximo relato. O lobisomem na Mata Norte. É o moço que nos conta. Foi uma madrugada de terror. Eu era adolescente e meus avós tinham um sítio na zona rural. Era mês de junho, período muito chuvoso na época, aqui não era quaresma, tá? Aqui no Nordeste, os festejos juninos duram o mês inteiro e todos os finais de semana tem eventos nas cidades do interior. Naquele final de semana ia ter show de uma banda de forró famosa da época. Então eu convidei meu amigo para ficarmos no sítio naquela sexta. E no sábado aproveitaríamos as festividades. Naquela sexta-feira, os meus avós foram dormir na cidade, pois também tinham uma casa na zona urbana. Ficamos eu e o meu amigo. Passamos a noite assistindo filmes no videocassete e comendo as comidas típicas do São João.
Por volta das 2 da manhã, escutamos os animais fazendo barulho. As galinhas, os porcos e cabras faziam sons como se estivessem desesperados. Acordamos assustados e fomos olhar pela janela da sala. Estava chovendo bastante, com muita névoa, mas vimos um vulto que passou pelo celeiro com muita rapidez. Pensamos que era um ladrão, então fechamos a janela com cuidado e fizemos o maior silêncio que podíamos. Não tínhamos telefone no sítio e também não tínhamos celular. Ficamos calados dentro de casa e por volta das 3h30 escutamos pedidos de socorro vindos do lado de fora. Abrimos a porta e vimos um homem de mais ou menos uns 50 anos numa bicicleta, na maior velocidade, vindo em nossa direção e pedindo para que abríssemos rápido a grade. Ficamos com medo, mas avistamos de longe alguma coisa gigante e veloz vindo em direção à casa dos meus avós. Abrimos rápido e conseguimos abrigar o homem e fechar rápido a grade. Quando conseguimos colocar os 2 cadeados, a criatura ficou frente a frente conosco. Era uma criatura com olhos escuros, não vermelhos, como costumam relatar. O meu amigo tinha mais ou menos 1,80 m de altura. E o animal tinha bem mais que a sua altura. Acreditamos que tivesse por volta de uns 2,20 m. A gente gritava, pedia que ele parasse, mas ele segurou e tentou arrancar a grade. Por sorte, a grade era de aço reforçado, pois os meus avós se preocupavam com a segurança. A polícia ficava apenas na cidade, não tinham comunicação. Eles se protegiam com grades, com receio de bandidos. Corremos para dentro da casa e de repente escutamos latidos. Foi um cachorro vira-latas que vivia pela região e que costumava ficar numa venda a cerca de 1 quilômetro dali. Aquele monstro peludo e gigante, de olhos enormes e dentes pontudos, se incomodou com o cachorrinho, tipo roliça, acho que... e foi atrás dele. Ficamos lá trancados até o dia amanhecer. Pela manhã, os meus avós chegaram e viram aquele homem conosco e era conhecido do meu avô. Contamos o que aconteceu e o meu avô foi até o celeiro. Algumas galinhas, um porco e 2 cabras haviam sido dilacerados. O meu avô contou que quando era criança, houve um boato nas redondezas que algo assim havia acontecido. No dia seguinte, fomos para a casa da cidade. Mas ficamos com tanto pavor que não participamos mais da festa. Na segunda-feira, pegamos o ônibus e voltamos para nossa cidade. Aquele cachorrinho que vimos pela janela latindo e que atraiu o suposto lobisomem nunca mais foi visto, mas ele nos salvou. Tadinho do cachorrinho, Rolicinha. Eu falo pra Roliça, fica aí latindo que nem doida. Eu falo, você tá vendo o quê? Você tá vendo um lobisomem, portanto que você tá latindo, aí só pode ser um lobisomem que tá passando na rua. Mas ela tá ali pra dentro do portão, né? E se a Roliça na rua já tinha sumido na boca do lobisomem. Enfim. Aqui estão alguns relatos, então, sobre lobisomens. Acho que só esse último, não é? Que não foi de quaresma. O resto foi tudo na quaresma. Époquinha. Então, essa época aí... Fiquem ligados, se alguém vê algum lobisomem, tiver alguma coisa, algum relato para contar, manda pra gente, ok? Espero que vocês tenham gostado, deixem aqui os seus comentários com respeito, por favor. E espero que tenham gostado e a gente se vê logo mais num próximo relato, ok? Beijos para vocês e fui!